Bom, pessoal, Canal Brasil Notícias chegando e trazendo mais informações para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos e primeira matéria do nosso vídeo, hein? Se liga aí. Celso Amorim endossa ofensa de Janja a Elon Musk. Quem é Celso Amorim, gente? Observem bem que esse governo que a gente tem no momento não possui o menor senso de diplomacia. Agora, aqui tem um porém, gente. Aqui tem um porém, né? Eles estão, prestem atenção, atacando o Elon Musk para criar um entrave com o Elon Musk, porque eles querem, de fato, negociar com a China. Quem é o maior concorrente de Elon Musk hoje? A China. E quem é o cara hoje que deixa a China, entre aspas, do chinelo? Elon Musk. Mas como é que a China pode ganhar espaço? Se ela, de alguma forma, conseguisse sobressair no Elon Musk, sobre o Elon Musk. Ora, um mercado muito amplo é o Brasil nessa área de satélites, internets e afins, né? E é isso que a gente está observando. Eles não têm desculpa, eles não têm como tirar os serviços do Elon Musk, que é um serviço muito bom aqui do Brasil, então eles estão tentando criar um certo atrito, né? E aí eles vão jogando essa ideia de malvadão do Elon Musk, blá blá blá, né? Só que isso pode trazer grandes problemas para o nosso país, principalmente agora que Elon Musk vai fazer parte do governo Trump. Matéria. Olha só, Celso Amorim declarou que suas opiniões pessoais a respeito de Elon Musk se assemelham às de Janja. A mulher de Lula ofendeu o empresário em meados de setembro. O ex-ministro das Relações Exteriores, Amorim, é assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais. A ofensa contra o empresário ocorreu durante o Janjapalooza, a recepção organizada por Janja como uma prévia ao G20. Elon Musk disse a primeira-dama do Brasil. É um julgamento pessoal, disse Amorim em uma entrevista ao portal UOL na quarta-feira, 27. Aliás, o meu não seria muito diferente, mas como sou diplomata, sou obrigado a usar palavras suaves. Então veja aqui que ele já chutou o pau da barraca, mas depois tentou amaciar, né? Nascido na África do Sul, Musk controla uma série de empresas com influência global. Na lista, algumas têm importância estratégicas para o Brasil, entre elas a SpaceX, que envia foguetes reutilizáveis para o espaço, a Starlink, constelação de satélites capazes de oferecer sinal estável e veloz de internet em áreas remotas, como os rincões da Amazônia, a Tesla, gigante na fabricação de carros elétricos, e o Twitter, uma das maiores redes sociais do mundo. Além disso, Musk foi anunciado como um dos líderes do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Trata-se de uma nova pasta criada pelo presidente Trump, que venceu a eleição nos Estados Unidos e deve retornar à Casa Branca em janeiro de 2025. Os Estados Unidos são um dos maiores e mais tradicionais parceiros comerciais do Brasil. Tá aí a primeira matéria que a gente está trazendo para vocês. Então, lamentavelmente, nós acabamos de ver o ministro Celso Amorim endossando a asneira, né, feita por Janja. E o cara é das relações internacionais. Agora imagina, gente. Não, mas ó, minha opinião, mas eu como ministro, como diplomata, não posso falar. Quer dizer, o cara falou, gente. Aí depois, não, mas como diplomata, minhas palavras têm que ser diferentes. Esse é o nível da diplomacia brasileira. É o nível da diplomacia brasileira. Vamos para a próxima matéria? Deixa eu ver aqui qual é a nossa próxima matéria. Agora nós vamos falar aqui, deixa eu me ver de que nós vamos falar. Aqui, daqui a pouco Bolsonaro. A reação de Lira e Pacheco aos cortes de gastos no governo. Lembrando que todas as matérias que eu estou trazendo nesse vídeo são da revista Oeste, né? Então vamos lá para o posicionamento dos dois presidentes do Congresso, da Casa Alta e da Casa Baixa.
Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira, PP de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, garantiram apoio na análise das medidas de corte de gastos anunciadas pela gestão petista nesta semana. Nesta sexta-feira, 29, Pacheco emitiu uma nota em que disse ser preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política. A fala ocorre em meio à crescente alta do dólar em relação ao corte de gastos do governo e a isenção do imposto de renda para quem ganha em até R$5 mil. Enfim. Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que não sejam muito simpáticas, disse. Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. Em relação ao anúncio da isenção do IR, Pacheco disse que, embora seja uma pauta de interesse nacional, não é algo para agora. O presidente do Senado sinalizou que a medida só vai acontecer se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Mas essa é uma discussão para a frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumento de impostos, afirmou Pacheco. Bom, pelo seu perfil oficial no Twitter /X, o presidente Arthur Lira reafirmou o compromisso inabalável da Câmara dos Deputados com o arcabouço fiscal do governo Lula, que é o que levou a gente aonde levou, onde estamos. Toda medida de corte de gastos que se faça necessária para o ajuste das contas públicas contará com todo o esforço, celeridade e boa vontade da casa, que está disposta a contribuir e aprimorar, afirmou. Lira ainda sinalizou que a alta da inflação e a do dólar são mazelas que atingem de forma mais severa os mais pobres. É engraçado, né, que quando era Bolsonaro, o dólar a 4,25 era motivo do mundo desabar. Agora o dólar a R$6, histórica, nunca subiu a esse patamar, 6,11 mais cedo, né? Aí não, é uma mazela, assim, de uma forma suave. Qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receita será enfrentada apenas no ano que vem e após análise cuidadosa e, sobretudo, realista de suas fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas. Uma coisa de cada vez, responsabilidade fiscal é inegociável, destacou Lira. Lembrando que Lula foi contra esse negócio, né, das contas, né, públicas. Lembram? Nas eleições ele dizendo que o negócio dele era social, não era contas públicas. Pois é, dá para perceber, né, que realmente não foi mesmo. Né? Aí aqui tá o... Aqui não vou ler de novo para vocês, porque já tá aqui no Twitter, né, a gente já leu. Enfim... Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou um pronunciamento à nação sobre o corte de gastos do governo federal e uma reforma na renda prevista para 2026, honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula com a aprovação da reforma da renda. Uma parte importante da classe média que ganha até R$5 mil por mês não pagará mais imposto de renda, afirmou. O ministro destacou que a nova medida não deve acarretar impacto fiscal para o governo. Isso será possível porque quem tem renda superior a R$50 mil por mês pagará um pouco mais, declarou. Ou seja, tirar de uns para cobrar de outros. Haddad explicou que o novo imposto, assim como a mudança nas aposentadorias dos militares e uma reforma nas regras do orçamento, vão proporcionar ao governo federal uma economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos. Né? Eu queria que o governo cortasse, também Haddad tivesse cortado, por exemplo, os luxos, né, das viagens de Janja, do Lula mesmo, mas não. O integrante do alto escalão afirmou que essas medidas vão auxiliar nessa economia, tal como consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Pois é, para garantirmos resultados esperados em caso de déficit primário, ficará proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários, acrescentou, ou seja, ficará proibido beneficiar tributariamente as empresas ou quem precise, né, desses benefícios tributários. Né? Bom, as 3 mudanças, veja só, as 3 mudanças anunciadas para a economia de 70 bilhões de reais. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Veja só, fraudes e distorções atrasam
o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, promoveremos mais igualdade. Quer dizer, estão culpando o governo Bolsonaro, dizendo que foi desmontado os mecanismos, né, no governo Bolsonaro. É engraçado, gente, porque eu me lembro que no tempo do Bolsonaro, quando ele assumiu, realmente nós tivemos um pente fino, não sei se vocês lembram, e o mais importante desse pente fino é que tinham cortadas as pessoas e tinha mostrando lá quais eram, né, os motivos. Nesse governo, a gente vê as pessoas serem cortadas e tudo que dizem, né, porque não estavam dentro da regra, mas qual era o problema aqui, né, não tem. Bom, atendimento a quem mais precisa, sim. Deixa eu continuar aqui. Essa é a conversa de sempre. Para as aposentadorias militares, promoveremos mais igualdade, instituindo uma idade mínima para a reserva e limitando a transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Claro, não estão cortando na carne deles, né? Tá cortando na carne dos outros, então são mudanças necessárias, justas. Para atender... Agora outro ponto. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornar permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Outro ponto, junto com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ser obrigatórias destinadas à saúde pública, reforçando o SUS. Tá aí, enfim, tá aí a nossa matéria, né? Vamos aguardar para ver, né? Muita encheção de linguiça. A gente não viu nenhuma ação efetiva de fato, mas tudo bem. Agora vamos para outro assunto, Bolsonaro. Aqui vamos partir para uma anistia, diz Bolsonaro. Vamos lá? Para entender né? Qual foi o assunto aqui da vez? O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a propor uma anistia geral aos acusados pelos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Para pacificarmos o Brasil, alguém tem de ceder, disse o ex-chefe do Executivo, ao acrescentar que o magistrado deveria dar o primeiro passo. A declaração foi proferida durante entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, nesta quinta-feira, 28. Como exemplo, Bolsonaro citou a Lei da Anistia de 1979, que concedeu perdão aos perseguidos e perseguidores políticos durante o regime militar. Na ocasião, segundo Bolsonaro, foi anistiada gente que matou, gente que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou o avião. Dilma tá no meio. Enfim, Bolsonaro considera que a anistia é o caminho para o restabelecimento da ordem no Brasil. Não querem pacificar? Pacifica, disse. Não pode alguém acabar perdendo a vida depois de lançar alguns fogos de artifícios, dizer que isso aí é ódio do gabinete de ódio. Se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. O ex-presidente ainda apelou aos ministros do STF para que considerem o perdão. Não sou responsável, como o senhor ministro Alexandre diz, pela vida que ele não tem, defendeu-se. A vida dele é suprema. Na casa de um evento não tem vida social, mas não tenho nada a ver com isso. Ao todo, Bolsonaro e apoiadores são investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, pela suposta articulação golpista e pelo inquérito das fake news e milícias digitais. Não vamos falar que tem de fechar o Supremo. Não é isso, amenizou o ex-presidente. Mas a atitude de alguns prejudica o Brasil, né? O ex-presidente também comentou o indiciamento dos deputados federais Marcel Van Hatten, Novo do Rio Grande do Sul, e Cabo Gilberto Silva, PL, Paraíba, por críticas à atuação da Polícia Federal, e parabenizou o presidente da casa, Arthur Lira, PP de Alagoas, pela defesa dos deputados. Nos meus bons tempos de deputado federal, estaria elogiando agora o Arthur Lira, afirmou.
Não vai um delegado da PF oficiar um deputado porque usou a tribuna da Câmara e não gostei do que falou, disse Bolsonaro. Que democracia mequetrefe é essa? Eita, o ex-presidente ainda classificou a atuação do Senado como omissa e disse que não se pode esperar nada do seu presidente da casa. O Pacheco não anda muito bem. Não é à toa que ele tá falando que vai sair fora da política na próxima eleição. Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais. Ele aqui, bonitão. Bolsonaro também citou o artigo 53 da Constituição Federal, que discorre sobre a imunidade parlamentar. O dispositivo prevê que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O cara pode falar o que bem entender na tribuna da Câmara. Ele pode falar que o papo é feio, não tem problema nenhum, disse. Bom, tá aí, gente, a matéria. Agora a gente vai aqui para os comentários, viu? Que o pessoal, cadê aqui os comentários, Fagundes? Aqui. Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Deixa o seu comentário aí, quem sabe o próximo vídeo tá lendo o seu comentário, beleza? Maria Koff, minha grande amiga, bom dia, querida. Ela comentou aqui, ó. Fagundes, que difícil ouvir tantas barbaridades em forma de notícias. O choro do Lula foi a gota d'água. Não tem fígado que aguente. Pois é, né, gente? O cara chorar porque brasileiros não têm banheiro. Não, gente, olha o absurdo. O cara fez uma cena, chorou pra poder dizer que se comoveu porque tem brasileiros que não têm banheiros em casa. Aí eu me lembrei, né, em 2022, 2021... o projeto do saneamento básico, que leva justamente isso às pessoas, o PT foi contra. Engraçado, né? Gastos de Janja monitorados. Voto físico, Lula chora por brasileiros sem banheiros. Juiz ligado ao plano. Tá aí a matéria, né? Marcar aqui o coraçãozinho, pronto, marcado que a gente leu o comentário. Maria, minha querida. Aqui não apareceu o nome, gente, mas vamos lá. Deixa eu ver quem comentou. Canal Paródia Gospel. Sei que é ele, porque não apareceu o nome, mas é ele quem cumprimenta sempre assim. Tamo junto, meu amigo! Aí coloca sempre um emojizinho ali. Valeu! Canal Paródia Gospel, gente, muito top, hein? Vamos lá. Lula tem raiva de Brasília? Com Lula, dólar chega a R$6. Pacote fiscal tem impacto menor que anunciado. E é bom lembrar que o dólar, gente... Bom lembrar que o dólar, ele não chegou a R$6. Hoje ele abriu e chegou a 6,11. Né? Nem na... Vamos dizer assim... Nem na pandemia a gente viu isso. Nem na pandemia, gente. Bom, tá aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.